enxergar as coisas, eu acho que ela é única mesmo quando a gente discute ou está envolvido com objetos semelhantes, né, o mesmo objeto em relação aos outros profissionais. Mesmo com relação à vegetação, né, tenho trabalhado mais com vegetação, junto à CETESB, os laudos para a CETESB, o geógrafo, e tenho visto com os outros colegas, né, os outros profissionais, que eles valorizam muito a nossa visão. Concordo em muitas coisas que o Jânio disse. No momento que a gente faz os trabalhos, a gente escreve, essa preocupação que nós temos com o uso, né, dos conceitos, a gente aplica todos os conceitos que a gente aprende, ecótono, os estratos de vegetação, erosão laminar, erosão severa, intensidade diferente de erosão. Eu acabei não estudando aqui na graduação muito solos, estudei mais biogeografia, mas acabei no exercício da profissão, né, no CREA, trabalhando bastante com solos, trabalhando muito com solo, identificação das amostras, granulometria, a estrutura física. E todos os conceitos que a gente usa aqui, que a gente vê nas disciplinas de forma, né, separada, eu tenho aplicado o tempo todo. Assim. Então, acho que uma diferença importante é que aqui a gente busca muita síntese integradora, né? E no exercício profissional, o que é um pouco exigido da gente é que a gente faça as coisas de forma separada. Aspectos hidrográficos, aspectos climáticos, aspectos pedológicos, aspectos sociais. No caso dos laudos que eu tenho participado, facilita para a análise dos outros, né, de quem vai ler o conteúdo, facilita estar segmentado assim. Né? A síntese ela é muito mais no final. Tenho participado, então, na graduação eu acho que tive uma deficiência muito grande na onde o Jânio trabalha, mas isso foi mais a minha postura. Eu acho que eu tive alguns vícios, pequei alguns dogmas, assim, uns dogmas acadêmicos, uns vícios assim, de achar que eu ia sair da academia, e que eu era acadêmico, e que essa ia ser minha carreira, e que eu só tinha que me envolver com pesquisa, e que eu não ia trabalhar no mercado de trabalho, que eu já ia ser doutor, esse tipo de coisa. Achava que a biogeografia ia ser suficiente. Eu gosto de biogeografia, não gosto de geoprocessamento, não gosto muito de cálculo, então não vou trabalhar com isso. Isso tem me feito falta. Ter dedicado mais tempo às outras disciplinas, pedologia, geomorfologia, com a mesma dedicação que eu tinha com biogeografia, eu acho que essa é uma falta minha. Deveria ter dedicado assim, o mesmo empenho nas outras disciplinas. Por outro lado, isso que o Jânio falou é verdade, essa capacidade que a gente tem de buscar bibliografia. Um procedimento importante que eu vejo que a gente também se diferencia muito é buscar nos mapas a primeira coisa. Esse conhecimento que a gente tem, vou trabalhar em Campos do Jordão, por exemplo. Tem um projeto, a gente é chamado a trabalhar em Campos do Jordão, a gente já visualiza toda a relação de solo, de vegetação, por que as araucárias ocorrem em fundo de vale, umidade, os campos de altitude, onde é melhor pensar um corredor ecológico. Então, e sempre a gente já busca os mapas, e isso os outros profissionais também reconhecem, os engenheiros. Falam, pô, vocês já têm uma visão, vocês já buscam os mapas, já inserem nos relatórios os mapas pedológicos, os mapas geomorfológicos, o clima, né, o uso anterior da área. A gente sempre tem, ou pelo menos tem já uma visão dos aspectos geoecológicos anterior ao estudo. Isso eu acho muito importante, né, essa coisa prévia. Os estágios foram muito importantes também, a monitoria foi fundamental para mim. Fiquei acho que uns 2, 3 anos, né, e um pouquinho mais até, na monitoria de biogeografia. Os estudos da monitoria foram fundamentais para mim. Os estágios também, fiz estágio no florestal e no botânico. E tenho trabalhado bastante com vegetação, né? Foram fundamentais no estágio, acho que foi estágios voluntários. Acabei não fazendo estágios remunerados, mas eles me deram muita, acho que uma base legal, assim. Mas eu não tenho muita queixa da graduação externa, acho que as queixas que eu tenho são mais próprias à minha postura enquanto aluno. Acho que eu não tinha maturidade suficiente naquela época de enxergar como seriam as coisas depois. Na pós-graduação eu fui estudar eucaliptos, com a visão, também tentei manter a visão da biogeografia. Então a minha linha de trabalho ainda é nessa linha de biogeografia, de vegetação, desses aspectos ecológicos.
mas sempre tentando inserir o aspecto histórico e os aspectos geográficos mesmo, dimensionar os fenômenos. Os erros foram esses mesmo, assim, né, que eu me lembro agora, essa soberba assim, que eu acho que eu tinha no começo. Né? E tenho atuado agora, eu acho que em duas vertentes, né? Na área acadêmica, no ensino privado, né? Numa instituição privada, que é a Faculdade de Roseira, e com consultoria ambiental. Acho que o Jânio falou realmente das ARTs, que eu acho que eu fiquei aqui entre graduação e pós-graduação de 2000 até 2008, e nenhum professor chegou a falar para mim, não sei se foi falha minha também, das ARTs. E muita coisa das minhas falhas, ou das falhas que eu verifiquei, assim, ou as coisas que eu não concordava, aí eu tento com os meus alunos sanar isso. Né? Olha, vocês vão trabalhar, tem a RT funciona assim, entra no site do CREA lá, na BC, tá aqui a RT, vocês têm que produzir isso. Porque quando eu fui trabalhar e falava o que é a RT, eu fiquei, nossa, o que é isso? Falava arte, até não é arte, é RT. Né? E na área acadêmica, eu acho que eu tenho uma preocupação pedagógica desde a graduação, e é o que eu vejo que falta no ensino privado, que muitos de nós dão aulas ou darão aulas em universidades, né, faculdades privadas, universidades privadas, também dou aula no tal, né? Eu acho que a diferença entre o que falta, que eu tenho visto, é a ideologia, o idealismo, não é bem ideologia, é idealismo, que eu ainda mantenho. Eu nunca deixei de ter esse idealismo pelos meus alunos, pelos estudantes, pelo futuro, por contribuir para a comunidade. Eu vejo que nas faculdades privadas, os estudantes, grande parte deles não está predisposto a aprender, a escutar você falar sobre algo que você sabe, não veem os professores com a mesma admiração que nós vemos aqui, né? Essa coisa. O professor aqui é uma referência, pelo menos para mim, para a maioria dos meus colegas. A gente quer ser, sempre que a gente quer construir uma carreira semelhante a deles. Nunca pensei em dinheiro, na verdade. Assim. Penso, lógico, a gente pensa em ter conforto nas nossas vidas, mas nunca pensei em acumular, né, esbanjar esse tipo de coisa. E no ensino privado, o que eu tenho visto é que muitos dos alunos não têm paciência de estudar, eles não querem ler. Eu dou os trabalhos, por exemplo, e eles exigem que a gente envie pelo e-mail a aula. Eu falo para eles, a gente tinha, quando que a gente ia falar com o professor, volta o slide aí, que eu cheguei atrasado, que eu estava ali namorando lá de fora. E eles já viviam essa situação. Mas o professor não falou o que era para estudar, ele disse que era para estudar tudo. Aí eu entrei no Wikipedia para estudar para a prova. Na bibliografia tem tudo que era para você estudar, não precisa entrar no Wikipedia, não vem com o trabalho lá no Almanac Abril eletrônico, por favor. Então eu acho que essa dificuldade de quererem as coisas prontas, de quererem o diploma, né? Por outro lado, muitos estudantes conseguem, a gente consegue no Vale do Paraíba conversar, né? Eu sou de Taubaté, e uma coisa que a professora Sueli sempre me falou, que ela achava muito positivo a gente, depois de formado, voltar para a nossa região e aplicar o conhecimento que a gente adquiriu aqui e lá. E eu tenho tido respostas muito positivas em relação a isso. Dou aula para engenharia ambiental e para gestão ambiental, né? Tecnologia e gestão ambiental. E fui para a coordenação do curso de tecnologia e gestão ambiental. Realmente é difícil trabalhar com os engenheiros, assim, eles têm essa visão muito pragmática e eles não querem escrever nada. A maioria deles não quer escrever, mas isso faz muita diferença. Por outro lado, eu vejo que muitos colegas meus que se formaram em geografia, eu converso com eles, mando e-mail, telefone, aqueles amigos nossos de muitos anos, né, que entram em contato ainda, e muitas queixas. Gerson, eu estava numa reunião e os engenheiros sabem tudo de legislação, eles têm a legislação na ponta da língua. Tudo bem, eu falo para eles, tudo bem, eles sabem a legislação na ponta da língua, mas isso me assustava no começo, quando eu participava das reuniões. E é comum isso, antes da pessoa discutir alguma coisa, escrever um laudo, colocar a posição dela, mas de acordo com a lei tal, lei SMA, não sei o que, decreto tal, eles sabem tudo, mas na hora de escrever, na hora de ser mais, tornar isso mais palatável para todos, e palatável não é empobrecer, né? Mas tornar isso claro,
é muito difícil, porque você só decorar a legislação, saber onde ela está naquele caso, é importante, porque é mais ou menos como advogado, você já sabe onde procurar a lei que embasa uma ação, né? Desde uma coisa simples, como uma espécie protegida, no caso de um laudo de vegetação, uma espécie que está em risco de extinção, ou seja, ela já exige um outro tipo de forma de lidar com o problema, né? Você vai estudar uma área que tem 10 eucaliptos lá e vai estudar uma área que tem um pau-brasil, ou uma área desde que seja nativa, uma coisa assim, né? Tem uma diferenciação. Mas, por outro lado, isso é o que eu tenho aprendido, embora a minha experiência não seja muito grande, seja de muitos anos, é que basta a gente procurar as leis, basta a gente estudá-las, né? A legislação, correr atrás, porque é muita lei, é muita coisa, varia de estado para estado. Às vezes eu vou para Minas Gerais, é uma outra legislação, um outro procedimento técnico. Em São Paulo é uma planilhazinha que você baixa da internet, vai em Minas, já é outro percurso, já é outra coisa. Mas isso tudo, a experiência do exercício profissional, ela vai dando condições da gente trabalhar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nenhum momento eu enxerguei assim, nada negativo nesse ponto. Assim, eu acho que a nossa formação, ela nos dá assim, uma capacidade muito grande de atuar até com destaque, né? Posso dizer isso assim, com uma certa segurança.